Me chamou e falou assim: mãe, eu preciso falar uma coisa com você. O que as pessoas que querem morrer precisam fazer para morrer? Não tá legal, eu queria morrer. Juro, parece que tiraram meu chão, assim, caí num buraco. Tomou uma cartela de Rivotril que ninguém sabe onde ele arrumou e foi parar no hospital. E quando acordou começou a chorar porque falava: nem para isso eu sirvo, eu queria ter morrido, não quero isso aqui, não quero viver. O suicídio é a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 19 anos no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Dados da OMS mostram que 800 mil pessoas tiram a própria vida a cada ano, ou seja, um suicídio a cada 40 segundos no planeta. O Brasil enfrenta nos últimos anos crescimento destes casos. Foram 606 óbitos por este motivo em 2010. Já em 2019, aumentou para 1.022, saltando de 3,5 para 6,4 casos a cada 100 mil habitantes. No período entre 2016 e 2021, a taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes por suicídio aumentou 45% na faixa etária de 10 a 14 anos e 49,3% entre pessoas de 15 a 19 anos. E eu fui no quarto dele e ele estava se esvaindo em sangue. Ele cortou o braço, pegou bem a veia do braço, assim. Ele tinha tomado muita medicação, todos os antidepressivos que a gente tinha em casa, 50 comprimidos. Ao longo desta série de reportagens, vamos usar nomes fictícios tanto para as mães quanto para os filhos. Esta é a Paula, mãe do Matheus, de 14 anos, que mora em São Paulo. Ela se separou do marido quando o filho tinha 8 anos. O afastamento do pai ao longo do tempo teve impacto direto na saúde mental da criança. Desde o término do relacionamento, Paula fez questão de colocar Matheus na terapia. No entanto, aos 11 anos, ele foi diagnosticado com depressão. E quando ele estava fazendo esse outro acompanhamento, teve um dia que ele mesmo me contou que ele pegou uma tesourinha sem ponta e fez um cortinho bem pequenininho no pulso dele. Mas claro, aquele gesto me desesperou. Perguntei por que ele tinha feito aquilo, ele não sabia exatamente explicar por quê. E a gente contou para a psicóloga dele. E aí a psicóloga dele falou que então ele devia passar com um psiquiatra, porque tudo aquilo era sinal de uma depressão e tal. Os sintomas foram diversos. Apesar dele ter uma depressão severa, num primeiro momento, ele era o que a gente chama de um depressivo funcional. Então, ele não ia mal na escola, né? Ele continuava fazendo as coisas. Ele só começou a ficar mais calado, aparentemente mais triste. E aí ele ficou em tratamento. Ele começou a desenvolver muitas dores. Foi diagnosticado num quadro de fibromialgia. Mesmo com todo o acompanhamento e carinho, o pior acabou acontecendo em um sábado de novembro de 2021. Uma semana antes, Matheus estava com diversas marcas de cortes nos braços, o que é chamado de cutting, uma automutilação feita por adolescentes principalmente. Mas naquele sábado, Matheus tentou o suicídio, enquanto Paula se recuperava de uma lesão no tornozelo e precisava ficar em repouso. E aí ele estava no quarto tocando violão e ainda falou: mãe, eu não tô triste depressivo no quarto não, tá? Eu vou só ficar aqui. Era umas 4:30 da tarde. Eu falei: você não quer ficar na sala comigo vendo TV? Ele falou: não, eu tô bem. E foi pro quarto. Ele não quis jantar, saiu comer uma fruta. Quando foi umas 10:30, uma amiga dele me manda mensagem no WhatsApp: tia, onde você tá? Vai no quarto de agora. E eu fui de muleta, de bota ortopédica, no quarto dele. E ele tava se esvaindo em sangue. Ele cortou o braço, pegou bem a veia do braço, assim. Ele tinha tomado muita medicação, todos os antidepressivos que a gente tinha em casa, 50 comprimidos. Matheus passou por uma lavagem estomacal e ficou internado em observação durante o final de semana. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Piauí são os estados com o maior número de crianças e adolescentes que tiram a própria vida, segundo a Sociedade de Pediatria Gaúcha. Em São Paulo, por exemplo, entre os anos de 2021 e 2022, o Sabará Hospital Infantil registrou aumento de 60% nos casos de transtorno de ansiedade, transtorno de humor depressivo e transtorno alimentar entre crianças e adolescentes.
Segundo Cristina Borsari, coordenadora do setor de psicologia hospitalar do Sabará, o grande alerta é que os casos de sofrimentos psíquicos têm começado cada vez mais cedo, por volta dos 8 anos, enquanto que antes se apresentavam aos 12. Então, são crianças que apresentam normalmente uma alteração do comportamento e ela começa a ser observada, às vezes na escola, às vezes em casa. Então, os próprios pais, eles começam a identificar, aquela criança que era alegre, brincalhona, começa a ficar com o humor mais entristecido, começa a ficar um pouco mais irritadiça, que a gente fala, com uma irritabilidade exacerbada, ou começa a apresentar sintomas de ansiedade, uma tristeza profunda. Thales Araújo, gerente do pronto-socorro e Centro de Excelência do Sabará Hospital Infantil, explica que foi uma novidade receber crianças com problemas psiquiátricos já a partir dos 8 anos de idade. Essas crianças com essas queixas, as mães relatando esses problemas, algumas crianças e adolescentes com ideação suicida. Isso passou a ser cada vez mais frequente no nosso pronto-socorro e algo que na pediatria não era algo frequente, não era algo da nossa vivência prática. A gente passou a enfrentar isso nos associando a uma retaguarda de psiquiatria e ao mesmo tempo passamos a treinar as equipes também para receber esses pacientes. Então a gente chegou a fazer alguns workshops, alguns treinamentos com esses psiquiatras e desenvolvemos um fluxo próprio para atendimento dessas crianças e adolescentes que nos procurassem. As principais queixas são de crises de ansiedade. Na época da pandemia se falava-se muito sobre finitude, sobre o medo de morrer, sobre o que significava aquele sintoma, se ele ia morrer. Então eles passaram a conviver muito com isso e isso ficou algo um pouco mais presente na vida desses adolescentes e dessas crianças. Mas a ansiedade é o principal sintoma e algumas crianças chegam realmente à tentativa do suicídio, à tentativa do autoextermínio. Carolina também passou pela dor de ver o filho em depressão e pelo medo de que ele cometesse suicídio. Ela mora em Brasília. Fernando, hoje com 14 anos, começou a apresentar sintomas da doença durante a pandemia em 2020. Quando veio a pandemia, parece que desligaram o botão de vida e imediatamente, foi rápido, assim. Parecia um zumbi, não tinha brilho no olho, não tinha nada, apagou. Assim, os desenhos que eram lindos, grandes, ficaram pequenininhos, assim, 2 centímetros, e a letra ficou do tamanho de uma formiguinha. Aí, quando chegou em julho, ainda o pediatra falou, olha, eu tô ficando preocupada, acho que a gente vai ter que encaminhar um psiquiatra. Um dia veio a pergunta que assustou Carolina. Me chamou e falou assim, mãe, eu preciso falar uma coisa com você. O que as pessoas que querem morrer precisam fazer para morrer? Onde que vai, assim, com quem que conversa e tal, porque não tá legal, eu queria morrer. E aí, juro, parece que tiraram meu chão, assim, caí num buraco. Carolina conversou com o filho e também levou a questão para a psiquiatra. A medicação para a depressão e ansiedade foi ajustada, mas mesmo assim, no final de 2020, veio a primeira automutilação, quando a criança tinha 12 anos. As crises de agressividade também aumentaram. Foi necessário conter o filho. Em 2021, com o retorno das aulas e o tratamento ajustado, a situação teve uma melhora. No entanto, em 2022, mudou novamente. Nossa, indescritível, assim. Aí eu tive um filho suicida. Falava abertamente, gritava, implorava pra gente, falava, eu não aguento mais essa dor, eu quero morrer, é muita dor, me ajuda, socorro. E se machucando, vários episódios, assim, de automutilação. Em julho, tomou uma cartela de Rivotril que ninguém sabe onde ele arrumou e foi parar no hospital. E quando acordou, começou a chorar, porque falava, nem pra isso eu sirvo, queria ter morrido, não quero isso aqui, não quero viver. Aí começou a engordar e falava, eu não vou comer certo, porque eu vou me matar, mãe. Largou a escola, eu não vou estudar, porque eu vou me matar. Você tem que entender isso, mãe. É um direito que eu tenho. Isso é um egoísmo de vocês que me quererem vivo, porque eu sinto muita dor.
Fernando ficou cada vez mais violento e chegou a bater nos pais. Após esses episódios, precisou ser internado em uma clínica psiquiátrica. Foram 45 dias que nada adiantaram, segundo Carolina. Mãe e pai então levaram o filho para casa e contrataram um profissional para ajudar a conter as crises de agressividade. Até que o cenário mudou. O adolescente recebeu o diagnóstico de autismo, algo que nunca havia sido detectado por nenhum profissional. E esse é o assunto da próxima reportagem desta série especial.